Oi, vamos resolver alguns exercícios de física, aqui tratando-se de trabalho de uma força e a relação entre o trabalho e a energia cinética. Neste primeiro exercício aqui nós só vamos abordar apenas o trabalho de uma força que diz assim, olha, um carrinho de supermercado carregado está sendo empurrado pelo pátio de um estacionamento sob vento forte. Então aqui, como está sob a ação de um vento forte, tem aí uma força de arrasto devido à resistência do ar e o vento que está atingindo o carrinho. Aí diz assim que você aplica uma força F que é constante, nós precisamos considerar bem esta informação, com as seguintes componentes: 30 newtons na direção I menos 40 newtons na direção J ao carrinho enquanto ele percorre um deslocamento que tem essas componentes, menos 9 metros na direção I, menos 3 metros na direção J. Qual que é o trabalho da força exercida por você? Ou seja, o trabalho dessa força F que está aí no enunciado. A força que o vento está fazendo, para nós aqui não importa. O que importa é o trabalho realizado pela força que você está realizando sobre o carrinho. Lembrando que o trabalho é energia, e a energia dada para o sistema ou retirada dele, né? E a energia que você está, digamos assim, contribuindo com o sistema ou retirando do sistema por esta força que você está fazendo, vai ser o que nós vamos calcular. Se o resultado for positivo, quer dizer que você está contribuindo, dando energia para o sistema, que o sistema aqui nesse caso é formado pelo carrinho. E se o trabalho for negativo, quer dizer que a energia que você está transitando aí sobre o sistema seria retirada, né? Uma energia que está sendo retirada em forma de trabalho. Ou, em outras palavras, a energia que você aplica ou que você retira também pode ser chamada de trabalho. Como a força é constante, nós vamos aplicar esta ideia aqui, ó, que a força constante, para calcular o trabalho desta força, basta eu fazer o produto escalar entre a força e o deslocamento. Aí eu posso colocar aqui que a força é 30 na direção I, menos 40 na direção J. Esta é a força. Escalar com quem? Escalar com menos 9 na direção I, menos 3 na direção J. O produto escalar basta eu multiplicar as componentes entre si, ou seja, 30i com menos 9i, depois menos 40j com menos 3j. E os vetores unitários são eliminados porque o ângulo entre eles é 0 grau e o cosseno de 0 é 1. Então 30 vezes menos 9 dá menos 270. Depois menos 40 vezes menos 3, menos vezes menos fica mais, nós temos então 120. O trabalho vai ser igual, menos 270 mais 120 é menos 150 joule. Isso indica que a força que você está aplicando está tentando fazer o carrinho parar, porque está tirando energia desse carrinho, tá certo? Então vamos para o próximo exercício. Um pacote de 12 quilos em uma sala de distribuição de encomendas desliza por 2 metros rampa abaixo. E esta rampa está inclinada em 53 graus abaixo do plano horizontal. Então o que nós temos? Nós temos um plano horizontal e temos uma rampa que está... Deixa eu melhorar isso aqui para nós ganharmos espaço. E tem uma rampa que está inclinada 53 graus abaixo deste plano. Então esta rampa estaria inclinada para cá, né? Vamos supor assim, e o plano horizontal está aqui. Aqui eu tenho 53 graus de inclinação desta rampa. Tá certo? A ideia básica é essa daí. E aí diz o seguinte: o coeficiente de atrito cinético entre o pacote e a superfície da rampa é de 0,4. Aí pede para calcular o trabalho realizado sobre o pacote pela força de atrito na letra A, depois pela força da gravidade na letra B e depois pela força normal na letra C. E finalmente na letra D pede o trabalho resultante ou o trabalho total realizado sobre o pacote. A realidade é esta daqui. Esta rampa tem uma inclinação de 53 graus abaixo da horizontal, então eu posso dizer que aqui, ó, a rampa tem também 53 graus de inclinação.
Por quê? Porque se eu colocar duas linhas paralelas, igual esta horizontal com esta outra horizontal aqui, e traçar uma diagonal a ela, os ângulos alternos, quer dizer, o da direita aqui em cima e o da esquerda aqui embaixo, são alternos internos, não é isso? Que estão entre as duas retas paralelas. Estes ângulos têm que ser iguais. Tá, então eu tenho uma rampa com inclinação de 53 graus. A ideia é esta daí. Agora eu vou tirar esta figura e vou fazer ela resumida para que você possa compreender melhor a resolução do problema. Então vamos lá. O pacote está descendo nesta rampa, que tem aí uma inclinação de 53 graus com a horizontal. Eu vou deixar isso aqui muito claro para nós. O pacote estaria descendo aqui, né? E veja só, ele consegue descer 2 metros. Vamos lá, então eu vou colocar aqui a posição inicial, vou chamar ela de A, e depois vamos dizer que 2 metros vai até aqui, só para ficar mais fácil para o desenho, tá? Aí ele chegaria aqui assim, descendo 2 metros. E quais as forças que estão atuando? Bom, eu coloquei aqui estas linhazinhas. Isso aqui que parece que quer dizer que é um vento, né? Eu vou até apagar isso daqui, porque senão nós vamos ter que considerar a força de arrasto ou a força de resistência do ar. Mas aqui não indica nenhum tipo de força de resistência do ar, tá? Nós temos a força de atrito, que é para trás. Se ele está movendo-se, o movimento está para cá, ó, ele tem uma aceleração aqui descendo, né? Então nós temos uma força de atrito para trás. Eu vou colocar aqui no bloquinho esta força aqui. Ele tem também a ação de uma força-peso. Vamos colocar aqui a força-peso. Esta. E existe uma força normal. Esta força normal é devido à compressão com a rampa, não é isso? Então eu posso dizer aqui, ó, força normal, a força-peso e a força de atrito. Eu vou colocar assim, ó, é um F minúsculo com K, porque é atrito cinético, né? Há um movimento, então nós temos o atrito cinético. Bom, agora eu quero que você me entenda o seguinte: pela distribuição das forças que nós temos aqui, nós precisamos de um sistema de coordenadas, né? Um plano cartesiano, por exemplo. Ele vai ser colocado na direção da rampa. Então aqui, ó, eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y, não é assim? Olha, o X vai ficar orientado aqui para baixo e o Y vai ficar orientado aqui para cima. Eu não sei se está dando para você perceber isso daí. Tá, o nosso sistema de coordenadas está aqui então, ó, desse jeito, né? Aqui é o X e aqui é o Y, só para ficar mais fácil de você visualizar. E aí eu tenho a inclinação da rampa de 53 graus. Esta inclinação corresponde a este ângulo aqui, ó, entre a força peso, que está na vertical, e o eixo Y. Eu creio que você também consegue entender isso daí. Tá, então esta inclinação aqui eu vou chamar de θ, só para ficar mais fácil. Isso aqui então é o nosso θ, né? O θ 53. Eu vou colocar θ aqui porque o nosso espaço é curto. Aí eu tenho então que o peso, esta força está inclinada de θ graus em relação ao eixo Y. Aí é onde surge a necessidade de colocarmos as componentes da força peso. Aqui eu tenho, ó, veja só, eu vou colocar aqui o peso Y e aqui o peso X, né? Olha só, o peso Y aqui e o peso X de cá. Tá certo. Agora que eu sei as forças que estão atuando, eu posso calcular o trabalho de cada uma dessas forças. Primeiro, ela pede aqui, o enunciado pede para calcularmos o trabalho da força de atrito. Esta força é uma força constante. Posso calcular como sendo o produto escalar entre a força e o deslocamento. Lembrando que o deslocamento foi de 2 metros, o módulo do deslocamento. Então eu posso colocar assim, ó, que eu vou colocar uma reta, um vetor aqui indicando o deslocamento. O deslocamento D saiu aqui de A e foi até B. Então este vetor é o vetor deslocamento. O módulo desse deslocamento é de 2 metros. Vamos anotar isso daqui, ó, 2 metros. Tá certo. Agora eu vou começar a calcular os trabalhos. Letra A, o trabalho da força de atrito. Então eu vou colocar assim, ó, o trabalho da força F minúscula
que é a força de atrito. Vai ser igual ao produto escalar desta força com o deslocamento. Nós não temos as componentes da força de atrito, nós não temos as componentes do deslocamento, nós temos os módulos, né? O módulo do deslocamento e o módulo da força de atrito, eu posso calcular. Então veja só, se eu tenho os módulos, eu posso usar a definição de produto escalar. O que é? É o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Eu vou chamar esse ângulo aqui de φ, porque aqui embaixo eu já chamei de θ. Qual é o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento? Se você observar, a força de atrito está para cá. Ó. Esta aqui é a força de atrito. E o deslocamento está para baixo. Então o ângulo entre eles aqui é de 180 graus, não é isso? Então o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento é de 180 graus. Eu posso já fazer uso deste recurso e colocar aqui. Ó. Veja só. Eu ao invés de falar φ, eu já vou colocar 180. Tá certo. Agora vamos fazer aqui a nossa continha, o trabalho da força de atrito cinético vai ser... Qual é o módulo da força de atrito cinético? Esse FKzinho aqui, ó. Nós vamos ter que lembrar que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito que multiplica pela força normal. Isso aqui é uma regra que nós já conhecemos. É uma equação, não é isso? Então, vamos colocar aí, este FK é o coeficiente vezes a força normal, agora vezes o D, vezes o cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1, né? Então, menos 1. Certo, então vamos colocar aqui agora os valores. O coeficiente é 0,40 vezes a força normal. Então, espera aí, só um pouquinho. A força normal, ela está bem aqui, ó, na figura dá para a gente ver ela. Olha, eu circulei ela aqui para você notar. Ela tem que ser igual à força peso Y, não é assim? Normal. Porque, olha, a normal, vou desenhar ela bem aqui. Ó, a força normal está aqui. E a força, a componente Y do peso está aqui, ó, concorrendo com a força normal. Então, peso Y está aqui e força normal está aqui. Se elas estão concorrendo entre si e o bloco não vai nem para cima e nem para baixo, isso indica que as duas têm o mesmo módulo. Ah, mas então ficou fácil agora. Veja só, a força normal tem um módulo da força peso Y. E a componente Y do peso, então, vai ser quem? Vai ser o próprio peso vezes o cosseno de θ. Isso espero que você já saiba, né? Então, deixa eu separar isso daqui. Bom, então eu posso colocar assim, que a força normal é igual ao peso. O peso é a massa vezes gravidade, né? Vezes o cosseno de quem? De 53 graus. Então a força normal é igual a massa 12 kg vezes gravidade 9,8 vezes o cosseno. Quanto que é o cosseno de 53 graus? Bom, é 0,79, né? Vamos aproximar, 0,79. 0,79. Então a força normal vai valer 12 vezes 9,8 vezes 0,79. Isso vai me dar 92,9. A força normal é 92,9 newtons. Eu posso colocar aqui agora 92,9 vezes o deslocamento, que é 2, né? E este menos eu posso colocar ele já logo aqui, ó, porque fica mais fácil, né? Então aqui eu tenho um menos e aqui um sinal de igualdade. O trabalho desta força de atrito cinético vai ser igual, quanto que vai dar? 92, vamos lá, 0,4 vezes 92,9 vezes 2, 74,32. Então é menos 74,32 joules, né? O atrito ou a força de atrito está retirando, olha só, 74,32 joules de energia deste bloco ao descer de A até B. Nós não colocamos o tempo, né, aqui para contar quantos joules de energia por segundo que esta força está tirando. Para isso nós precisaríamos calcular aquilo que chamamos de potência. Estamos calculando somente a energia que o atrito tirou deste bloquinho quando ele desceu de A até B, ou seja, 2 metros ao longo da rampa. Esta aqui é a resposta da letra A. Agora a letra B pede para mim a força, o trabalho da força da gravidade. Olha aqui, então
vamos lá, o trabalho da força da gravidade, quem é? Força peso, né? É igual. Aqui é que entra uma questão. Ao longo do deslocamento de A até B, nós temos, se olharmos para as componentes da força peso, ou seja, Px e Py, eu posso até colocar aqui nesse desenho, olha só, vou colocar aqui o Px, ó. Veja bem, o Px está apontado na direção positiva crescente do eixo X e o Py está apontado na direção do eixo Y. Bom, para simplificar, nós podemos já no visual entender que o trabalho desta força Py aqui é nulo. Por quê? Porque o Py está nesta direção e o deslocamento está nesta direção. Qual é o ângulo entre eles? 90. Qual é o cosseno de 90? É zero. Então, ele não contribui com o trabalho. Se ele não contribui com o trabalho sobre esta caixinha, o Px é quem vai contribuir com o trabalho. Ah, professor, mas e esse P aqui que está para baixo? Esse P ele é substituído pela soma do Px com Py. Então, esquece o P. Na figura aqui nós vamos considerar somente as componentes, porque elas já representam o P, o peso, né? Como o Py não contribui com trabalho algum, porque o ângulo entre ele e o deslocamento é 90 graus, nós podemos dizer que o trabalho da força-peso só vai ser a contribuição do Px. Então, o trabalho da força-peso vai ser o módulo da força, né, que é Px, vezes o módulo do deslocamento, vezes o ângulo entre Px e D. Px está na mesma direção de D. Então, eles são vetores paralelos. O ângulo entre eles é zero. Então, cosseno de 0 grau. E cosseno de zero é 1. Então, podemos colocar assim, ó, que o trabalho da força-peso é o Px. O Px é a componente x do peso. Ele vai ser o peso vezes o seno de θ, né? Então, vai ser peso vezes seno de θ vezes o deslocamento vezes este 1 aí, que é o cosseno de zero. Bom, o peso é massa vezes gravidade vezes seno de 53 graus vezes D. Então já podemos fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui já na calculadora. Massa vezes gravidade, massa vezes gravidade, que é 9,8, vezes o seno de 53, que é 0,6, vezes 0,6, vezes o deslocamento, que é 2, vezes 2. Então dá 141,12. O trabalho da força-peso é 141,12. Aqui o trabalho é positivo, você pode observar isso. Se ele é positivo, então quer dizer que esta força está aplicando energia, está doando, vamos usar um termo aqui um pouco mais usual, está injetando energia na caixinha. O peso é quem está dando esta energia para a caixinha descer. Isso é medida em Joule. Isto justifica o fato de nós querermos entender assim, ó, a caixinha só desce por causa da ação da gravidade. Não é assim? Então, aqui está a justificativa. Uma das justificativas possíveis, né? Agora, a letra C está pedindo o trabalho da força normal. Pessoal, eu vou colocar aqui, ó, a letra C de azul. E vou dizer para vocês o seguinte: a força normal está aqui, esse vetor de verde que vocês estão vendo aqui, né? Ele faz 90 graus com o deslocamento, não faz? Então eu vou colocar aqui na nossa representação esquemática a força normal. O ângulo entre ela e o deslocamento é 90. Então uma força que faz 90 graus com o deslocamento, o trabalho desta força é nulo. Então eu posso dizer que o trabalho da força normal é nulo. Tá certo? Agora, qual é o trabalho resultante realizado sobre o pacote? Bom, eu preciso calcular o trabalho total. E para calcular o trabalho total, eu vou somar todos os trabalhos, ou seja, o trabalho de todas as forças. Veja, o trabalho total vai ser igual o trabalho de todas as forças, ou seja, o trabalho da força de atrito mais o trabalho da força Px, mais o trabalho da força normal, mais o trabalho da força peso Y. Como normal e peso Y não executam trabalho nenhum, e este P aqui é representado pelo Px e pelo Py, então a gente não precisa olhar para ele como uma força aqui.
Então eu só tenho duas forças que estão realizando o trabalho. Eu somo o trabalho das duas, que é a força o trabalho da força de atrito é menos 74,32 menos 74,32 mais o trabalho da força PX, que é 141,12. Professor, mas aqui o senhor colocou o trabalho da força P e aqui o senhor colocou PX. É o mesmo, o trabalho da força PX é o trabalho da força peso, né? Então o trabalho total vai ficar o quê? Veja só, o peso dá 141,12 joules de energia para a caixinha, enquanto que o atrito vai retirar 74,32, subtraindo um pelo outro dá 66,8, ou seja, 66,8 joules de energia é o que esta caixinha ganha ao descer esta rampa aí de A até B, sendo que entre os dois pontos tem uma distância de 2 metros. Existe uma outra maneira de calcular esse trabalho. Como seria? Pelo teorema do trabalho energia cinética. Este daqui, ó. Como que funciona isso? Você pega a variação da energia cinética. O que é a variação da energia cinética? É a massa velocidade lá em B ao quadrado sobre 2 menos a massa vezes a velocidade em A ao quadrado sobre 2. E aí você fazendo esta conta você vai encontrar este mesmo resultado. Bom, como que eu poderia fazer isso? A velocidade em A lá em cima nós podemos considerar como nula. Não é isso? Porque ele sai lá de cima com a velocidade inicial zero. Então esta energia cinética em A é nula. Aí eu tenho então que o trabalho total vai ser igual à energia cinética lá no ponto B. Para isso eu preciso calcular a velocidade usando as regrinhas da cinemática. Isso você já sabe, calcula a velocidade lá embaixo. Como que eu posso calcular esta velocidade? Você pode fazer isso daqui, olha nesse cantinho, ó. Eu não vou fazer isso para você agora, mas você pode fazer isso. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, correto? Esta aceleração você pode calcular usando a segunda lei de Newton, fazendo a força resultante é igual a Px menos a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, usando essas duas equações aqui, você primeiro acha a aceleração e depois acha a velocidade em B. Esta aqui é zero, né? O ΔX é o próprio deslocamento, não é isso? Acha a velocidade em B, joga aqui nesta equação, você vai ter que achar esse mesmo resultado. Tá certo? Vamos para mais um exercício. Esse aqui ficou bem esclarecido, espero que você tenha entendido. Então, olha só, esse exercício aqui ele já vai nos ajudar a compreender o que eu estava falando no final desse exercício anterior. Veja só, use o teorema do trabalho-energia para resolver os problemas a seguir. Você pode usar as leis de Newton para conferir suas respostas. Despreze a resistência do ar em todos os casos. Muito bem, um galho cai do topo de uma árvore de 95 metros de altura, partindo do repouso, ou seja, velocidade inicial zero. Qual vai ser a velocidade desse galho ao atingir o solo? Então, olha só, existem várias maneiras de resolver esse problema. Mas vamos considerar a seguinte situação. Aqui é a altura que corresponde ao ponto A e aqui é a altura que corresponde ao ponto B. Bom, se ele chegou no solo, este ponto B vai coincidir com o solo, o nível do chão, né? Então o objeto, o galho, ele vai estar caindo daqui desta posição até a posição B. Bom, e a distância entre A e B é 95 metros de altura. Então eu posso dizer que haverá um deslocamento aqui, ó, nesta direção D. Não é isso? Um vetor de deslocamento, cujo módulo é 95 metros de altura. A velocidade lá em cima, na posição A, é nula, porque ele inicia o seu movimento a partir do repouso, como está aqui. Aí ele quer saber qual é a velocidade ao atingir o solo. Bom, nós podemos fazer isto, como eu disse para vocês, de maneiras diferentes. Vamos ver aqui, eu posso escolher
o teorema trabalho-energia para resolver. Eu posso usar as leis de Newton para poder resolver também, e até se eu fizer daquela outra maneira, usar as leis de Newton para conferir a resposta. O certo é que eu preciso analisar a situação. O objeto está caindo e a única força que está atuando nesse objeto é a força da gravidade, a força peso. Porque nós vamos desprezar aqui a resistência do ar, em todos os casos, como está dizendo no enunciado. Então só tem uma força atuante. Vamos colocar esta força aqui, a força peso. Correto? E este galho, ele é pequeno, e por não sofrer a ação da resistência do ar e por ser pequeno, vamos dizer assim, nós podemos considerá-lo como uma partícula. O galho, como uma partícula, facilita a resolução do nosso problema. E aí, para poder achar a velocidade, eu posso fazer uso, por exemplo, do teorema do trabalho-energia. Vamos colocar aqui, que energia seria esta? Poderia ser a energia cinética, mas poderia também ser a energia potencial gravitacional. Se eu usar o teorema do trabalho-energia cinética, eu digo que o trabalho é igual à variação da energia cinética, em que trabalho é igual a massa vezes Vb quadrado sobre 2, menos, né, porque é a diferença de energia, mVa quadrado sobre 2. Esse aqui é o teorema do trabalho. E o trabalho, neste caso, vai ser a força, produto escalar com deslocamento, não é isso? Que força que eu posso avaliar aqui que está acontecendo, que está sendo realizado no objeto? A única força é a força peso. Então este trabalho aqui é o trabalho total, deste teorema aqui, é o trabalho total. Como a única força que está atuando no galho é a força peso, o trabalho total então vai ser o trabalho da força peso. Eu posso colocar aqui o trabalho da força peso. Quem é? É o produto escalar entre peso e deslocamento. Isso é igual a... E outra, como a velocidade inicial é nula, este termo aqui eu posso eliminar da nossa expressão. Então vai ter mVb quadrado sobre 2. Correto? E o produto escalar entre peso e deslocamento nós podemos fazer como o módulo do peso vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se o peso está apontado verticalmente para baixo e o deslocamento também verticalmente para baixo, o ângulo entre eles é 0. E o cosseno de 0 aqui, ó, é 1, né? O cosseno de 0 é 1. Isso vai ser igual a massa vezes Vb, que é a velocidade que eu estou procurando, ao quadrado sobre 2. Aí eu posso dizer assim que a velocidade B ao quadrado é igual a 2 vezes o peso vezes o deslocamento dividido pela massa. Sendo que o peso é massa vezes gravidade, né? Então, olha, 2 vezes massa vezes gravidade vezes deslocamento dividido pela massa. Eu posso cancelar a massa, aí eu tenho 2 vezes gravidade vezes d. Aí, se eu quero calcular a velocidade, basta eu tirar a raiz quadrada de 2 vezes gravidade vezes d. Dá 43,15. Olha que bacana, 43,15 metros por segundo. Nós estamos utilizando unidades do sistema internacional. Então a velocidade é 43,15 metros por segundo. Isto é a mesma coisa que, se eu multiplicar por 3,6, então vamos lá, 43,15 vezes 3,6, 155,34. 155,34 quilômetros por hora. Então veja que bacana, nós conseguimos utilizar aí o teorema do trabalho-energia cinética para calcular a velocidade deste objeto quando chegar no solo, né, ao cair de uma altura de 95 metros. Se nós quisermos encontrar a velocidade utilizando a segunda lei de Newton, nós poderíamos fazer o seguinte, olha, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é esta força resultante? É a força peso. Então, peso eu coloquei G aqui, mas não era para colocar G, era para colocar A, aceleração, não é isso? Então, peso é igual a massa vezes a aceleração de queda, é a aceleração da gravidade, não é assim? Então, vezes gravidade. Ah, mas que bacana. Eu posso dizer também que
esta aceleração é a variação da energia, desculpa, a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E aí eu posso destrinchar tudo isso daqui e eu vou chegar lá naquela equação. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é este g, vezes o deslocamento, que é o ΔX. No caso aqui eu vou usar d, né? Viu? Dá pra gente chegar nessa situação aqui também. Nós poderíamos dizer o seguinte, que a velocidade inicial é VA, né? Eu posso colocar aqui VA. Olha, VA é nulo, considerando a gravidade como 9,8, então VB ao quadrado é igual a 2 vezes gravidade vezes D. Ou viu que ficou a mesma coisa, ó? A velocidade em B, então é raiz quadrada de 2 vezes gravidade vezes D. Aqui é VB, né? Aqui embaixo. Você viu que é a mesma equação? Então a gente tem condições, nós temos condições de calcular esta velocidade de caminhos diferentes. Vamos ver o que é aqui agora. A letra B. Um vulcão ejeta uma rocha diretamente de baixo para cima, a 525 metros no ar. Qual é a velocidade da rocha no instante em que saiu do vulcão? Agora nós temos uma situação invertida, né? Onde ao invés de ter um objeto em queda, nós temos um objeto sendo arremessado verticalmente para cima. E ele consegue, esse objeto, essa rocha, consegue atingir uma altura de 525 metros. Puxa vida, então como é que nós vamos proceder aqui? Eu vou ganhar um espaço. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Vou ganhar esse espaço e nós vamos resolver esse problema aqui nesse ladinho aqui, ó. Veja só, o objeto está aqui no solo, né, numa altura nula. Vamos pensar assim, mas está no cume do vulcão, mas nós vamos colocar aqui como a nossa altura nula, né? Aqui é a posição A, aí ele atinge a posição B, fazendo um deslocamento D de módulo 525 metros. Certo, então ele sai de A e vai até B. Essa aqui é a posição final, essa aqui é a posição inicial. Muito bem, esse objeto, vamos supor, quando ele estiver subindo, em qualquer lugar eu posso colocar ele aqui, por exemplo, é uma rocha, né? Vamos colocar aqui. Se essa rocha se encontrar aqui, por exemplo, ela vai sempre estar sendo atraída para baixo pela força peso. Se ela estiver aqui, ó, neste ponto, a força que atua nela é sempre para baixo, que é a força peso. Em qualquer posição que esse objeto estiver, a única força que vai estar atuando é a força peso, porque lá na posição aqui, no momento, no ponto que ela foi arremessada, foi feita uma força pelo vulcão de ejeção, né? Esta força foi uma força instantânea, e depois que o objeto se desgarrou do vulcão, ele deixou de receber esta força. Então esta força só atua no instante do arremesso. Durante o movimento ou durante o percurso entre A e B, não podemos considerar esta força como sendo uma força que esteja atuando no objeto. Então nós vamos entender o seguinte, que para nós calcularmos a velocidade que o objeto tinha ao sair daqui, nós precisamos fazer valer o mesmo teorema. Vamos lá, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então o trabalho é igual à energia cinética final, que é lá em cima, dividido por 2, menos a energia cinética inicial, que é aqui embaixo, VA ao quadrado sobre 2. O trabalho é o trabalho também da força-peso, porque a força-peso é a única força que está atuando no objeto, então eu posso colocar aqui que é o trabalho da força-peso, e isso é peso vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles, que no caso o deslocamento é para cima e a força-peso é para baixo. O ângulo entre esses dois vetores é 180, então o cosseno de 180 é menos 1. Já vou colocar aqui logo, vezes menos 1, tá certo? É igual a velocidade lá no final, aqui quando a rocha estiver aqui em cima, é nula, porque ela subiu até o ponto B e depois ela começa a cair de novo. Então a velocidade em B é nula, porque aí haverá a inversão de sentido do movimento. Então eu posso desprezar este termo aqui, ó, que a energia cinética lá em cima é nula. Então nós vamos ter que
é menos mva quadrado sobre 2. VA é a velocidade aqui embaixo, quando o objeto foi lançado. Ele partiu com a velocidade inicial diferente de zero. E aí eu posso calcular esta velocidade agora. Esse menos 1 do lado esquerdo com este negativo do lado direito, eles podem ser eliminados, não podem? Olha, esse negativo aqui com este negativo vai embora. Então eu vou ter a seguinte questão: VA ao quadrado é igual... Aqui o peso eu posso trocar por mg, para ficar mais fácil, para ganharmos espaço. Então, ó, m vezes g vezes d, né? Este m eu posso eliminar com este outro m do lado direito. Então eu vou ter o seguinte, que VA ao quadrado é igual a 2 vezes gravidade vezes deslocamento. Puxa vida, ficou a mesma coisa? Ficou. E este VA então vai ser quem? Este VA vai ser a raiz quadrada de 2 vezes gravidade vezes deslocamento. O módulo do deslocamento e o módulo da gravidade. Então VA vai ser quanto? Eu posso colocar o seguinte, vamos lá, raiz de 2 vezes gravidade vezes 525. Esta aqui é a resposta, 101,44, vamos arredondar, 101,44 metros por segundo. Ou, olha só, se eu multiplicar por 3,6, 101,44 vezes 3,6, 365,2, 365,2 km por hora. Porque para essa rocha subir a uma altura de meio quilômetro, ela precisa ser arremessada com a velocidade muito alta, né? Que é da ordem de 365 km por hora. Então, nós precisamos conferir isso. Deixa-me ver aqui, eu acho que está certo. É o suficiente para resolver esse problema, é esta análise mesmo que nós podemos fazer. Vamos ver mais um exercício aqui. Diz assim, é necessário realizar um trabalho de 12 joules para esticar 3 centímetros uma mola a partir de seu comprimento sem deformação. Veja só, nós podemos pensar assim, uma parede e aqui um eixo X e a mola presa aqui na parede, e nesta posição X igual a 0, a mola está no seu estado de relaxamento, tá certo? Se nós colocarmos uma força nesta mola e esticarmos ela, olha, vou colocar a mola de verde aqui agora esticada, e esticarmos até a posição X igual a 3 centímetros, é claro que vai ser necessário eu gastar uma energia para fazer isso daí, porque eu preciso colocar uma força, não é isso? Uma força para a direita, vamos chamar essa força de força F, e esta força realizou, no caso aqui do nosso problema, um trabalho de 12 joules. Gastou uma energia de 12 joules para tirar esta mola da posição X igual a 0 e levar para a posição X igual a 3. Mas nós precisamos entender o seguinte, que cada ponto que eu colocar a mola além do X igual a 0, eu estou provocando uma deformação na mola, e esta deformação propõe uma força para a esquerda, vai fazer surgir uma força elástica para a esquerda, e esta força elástica, vamos colocar aqui, digamos de vermelho, pode ser esta força elástica, eu estou colocando o vetor força elástica neste ponto aqui, mas em qualquer ponto, depois que eu comecei a deformar a mola, esta força vai surgir, e vale lembrar que ela depende de X, correto? É uma força que depende de X. Por quê? Porque para cada posição que eu colocar além do zero, depois do zero, esta força vai ser maior. Como que eu posso ver isso? Ela vai ser menos K vezes X. Pronto. Isso aqui é um vetor, isso aqui é um deslocamento também, é um vetor. Então aqui é a lei de Hooke. Eu posso ver que pelo fato da força elástica depender de X, isso aqui é um E e um L, tá? Força elástica, senão fica um pouco confuso, parece que tem dois E's aqui, né? Por depender de X, esta força, nós podemos dizer que ela não é constante, ela é uma força variável. Esta força aqui, força elástica, é variável.
E se você se lembrar de como nós podemos fazer para calcular o trabalho de uma força variável, se tivermos o gráfico, por exemplo, da força em função do deslocamento, no caso aqui unidimensional, x, e se o gráfico tem uma característica linear, como este daqui, por exemplo, ou qualquer outra característica, ou qualquer outra função, qualquer curva que nós tivermos da força em função do deslocamento, nós vamos ter que o gráfico me fornece uma área. Vamos dizer que eu queira calcular o trabalho da força para ir de 0 até uma posição x genérica. O gráfico me fornece uma área, e esta área aqui vai ser numericamente igual ao trabalho realizado pela força em questão. Então, a área de um gráfico da força em função do seu deslocamento é numericamente igual ao trabalho. E o cálculo da integral definida me dá a condição de calcular uma área, a área de uma função, né? A área do gráfico de uma determinada função. Então, como aqui a força não é constante, eu posso fazer uso desta ideia de área do gráfico para calcular o trabalho realizado. Professor, mas aí já deu trabalho, mas com isso eu posso calcular o que se pede. Ou seja, se eu utilizar a integral para calcular o trabalho desta força, eu tenho condições de calcular esse trabalho, porque a força é uma grandeza que varia com a posição. Não é uma grandeza constante, porque se fosse constante, bastaria aplicar o produto escalar entre a força e o deslocamento, eu já resolveria o problema, mas a força não é constante. Então, para cada deslocamento infinitesimalzinho, cada posiçãozinha avançada aí pela mola, eu tenho uma força diferente. Então, qual das forças eu vou colocar no cálculo do trabalho? Como não tem uma força só, tem várias forças no decorrer do deslocamento, eu preciso usar a técnica da integral. Como sendo assim, o trabalho é igual à integral, que vai desde uma posição A até uma posição B, do produto escalar da força elástica e o deslocamento dx. Aqui eu estou falando no caso da força elástica. Genericamente seria uma força F qualquer e um deslocamento infinitesimal dr qualquer. Tá certo? Então, com base nesta ideia, nós podemos agora partir para resolver as questões que se pedem, né? Antes disso, eu posso dizer para você o seguinte, que o trabalho ou a energia gasta pela força F que eu fiz na mola para tirar ela da posição 0 e colocar lá na posição 3, é o mesmo trabalho que a força elástica faz para trazer da posição 3 até a posição 0, porque a força elástica não é uma força de restauração, ela vai trazer a mola para a posição x igual a 0. Então a energia que eu gastei para esticar a mola vai ser a energia que a força elástica vai gastar para trazer a mola para a posição de origem. Então eu posso calcular o trabalho da força elástica, que é equivalente ao trabalho da força F, que é uma força externa que eu fiz. Tudo bem? Que é essa 12 joules aqui que está sendo colocado no enunciado. Esta energia ou este trabalho realizado para esticar essa mola. Bom, então o que eu posso fazer? Eu posso dizer o seguinte, que o trabalho vai ser igual à integral da força elástica, aliás, o produto escalar entre a força elástica e o deslocamento dx. Agora que tá, se eu for calcular o trabalho olhando para a força elástica, ou seja, a energia que esta força elástica vai gastar, eu preciso colocar o deslocamento de 3 até 0. Se eu for olhar o trabalho que a força F realizou, eu preciso olhar o deslocamento de 0 até 3. Nós precisamos entender isso. Como nós vamos calcular o trabalho que a força elástica fez, que é o mesmo da força F, que é o mesmo 12 joules que está aqui no enunciado, eu vou colocar o deslocamento de 3 até 0. Então este vetor que eu estou desenhando de preto aqui na figura é o vetor deslocamento. Este aqui, digamos, seria o nosso deslocamento x, tá certo? Mas eu estou tratando de deslocamentos infinitesimais, dx, e isso não vai me alterar praticamente nada, porque para cada deslocamentozinho dx aqui, eu vou ter um vetorzinho associado, este vetorzinho de azul que eu estou desenhando, ele tem a mesma direção e sentido do x total. Aí, para fazer a análise da direção, do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento, eu sei que os dois vetores são paralelos. Então, o ângulo entre os dois vetores, tanto a força quanto o deslocamento,
sendo ele o total ou o infinitesimal, o dx aqui, ó, o ângulo vai ser zero, porque são vetores paralelos. Tudo bem? Então eu posso fazer uso aqui agora do intervalo, né? Ele vai de 3 até 0. Eu estou fazendo esta análise ao trabalho da força elástica. E vale lembrar uma outra coisa: se eu for trabalhar com unidades do sistema internacional, no caso aqui o Joule, eu preciso adequar esta unidade de medida de 3 centímetros aqui, ó, para metros, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros, ou 0,03 metros. Vamos pegar este valor aqui em metros e colocar lá no nosso intervalo. Então o intervalo vai de 0,03 até 0. Ele está trazendo daqui para cá. Tudo bem? Então este aqui é o nosso intervalo de integração. Não vamos esquecer isso. Agora eu posso usar a definição de produto escalar e colocar assim, ó. O trabalho é igual a integral, que vai de 0 até 0,03 até 0. Do produto escalar da força elástica, então é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, que é 0. Então isso aqui vai ser quem? Vai ser 1, né? Esse cosseno de 0 é 1. Então eu posso até desprezar isso daqui, porque é um produto. Aí o trabalho vai ser igual a integral de 0,0, desde 0,03 até 0 da força elástica vezes esse deslocamento infinitesimal. Esta força elástica eu já sei calcular, é menos K vezes X, não é isso? Então, a integral, vamos colocar assim passo a passo para não ter dúvida, de menos K vezes X dx. Agora que é a questão, na letra A eu já fui adiantando as coisas, não li com vocês. Na letra A ele pede qual é a constante de força dessa mola. A constante de força é a mesma constante elástica, é o K. Este K indica a rigidez da mola, a quantidade de força elástica que nós temos por metro de distensão da mola. É este K que está sendo pedido. Então agora eu posso fazer o seguinte: o K é uma constante, nós já sabemos disso, ele pode ir para fora da integral. Então vai ficar assim, ó, menos K, integral de x com respeito a x. Virou agora essa notação uma notação conhecida. A integral de x com respeito a x é x ao quadrado sobre 2. Nós sabemos disso, porque basta somar 1 aqui em cima e o expoente que virou 2 agora passa para baixo também dividindo. Então a nossa integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Tá, agora vamos lá. O trabalho é igual a menos K, o resultado da integral é x ao quadrado sobre 2, e eu não posso esquecer de aplicar o intervalo de integração, que vai desde 0,03 até 0. Se eu aplicar este intervalo, eu vou ter o seguinte: eu vou ter que o trabalho é igual a menos K vezes, vamos lá, primeiro eu aplico o zero, então é 0 ao quadrado sobre 2, menos agora o outro intervalo, a outra posição, 0,03 ao quadrado sobre 2. Aplicando este intervalo, eu percebo que isso aqui pode ser desprezado, é nulo, igual, então o trabalho é igual a menos K vezes 0,03 ao quadrado, vamos ver quanto que vai dar isso aqui, 0,03 ao quadrado, dividido por 2, dá 0,00045. Então, menos, né? Menos 0,00045. Isto aqui eu posso colocar em notação científica, né? Vai ser o seguinte: menos K vezes 4. Esses negativos nós já podemos cancelar, né? Então vamos cancelar esses negativos aí. Vai ficar K vezes 4,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4 casas, né? 4 casas, então fica menos 4. Bom, o trabalho não é 12 joules, então eu posso colocar isso aqui igual a 12. Então K vai ser igual a 12 dividido por 4,5 vezes 10 a menos 4. Portanto, eu posso dizer que K é igual, vamos lá, 12 dividido por 4,5 dá 2,66. 2,66. E o 10 a menos 4 vai para cima, positivo, fica 10 a quarta. Esta aqui é a constante elástica. Isso aqui indica a quantidade de newtons de força que a mola vai fazer por cada metro distendido. Tá certo? Então, tá aqui a resposta
da letra A. Vamos ver o que se fala aqui na letra B? Qual é o módulo de força necessário para alongar a mola em 3 centímetros a partir de seu comprimento sem deformação? Bom, basta agora utilizar a lei de Hooke, não é verdade? Vamos tirar um pedaço aqui desse lado aqui da nossa resposta para resolvermos esta questão aí. Vamos lá então, letra B. Força elástica é igual a menos K vezes X. Ele quer estender a mola em 3 centímetros e eu preciso saber qual é a força que eu preciso fazer para isso daí. Então a força elástica é igual a menos o K. O K é aquele valor que nós tínhamos calculado, foi 2,66 vezes 10 elevado a mais 4, né? Então, a 4 vezes o X, que são esses 3 centímetros aí. Em metros vai ficar 3 vezes 10 a menos 2. Muito bem, então a força elástica é igual a... Vamos fazer essa conta? Vamos lá. 2,66 vezes 3. Dá 7,98. 7,98 menos aqui, né? Vezes 10 elevado a 4 menos 2, fica 2. Bom, esta aqui é a força elástica. E você deve estar se perguntando, e daí? Eu calculei a força elástica, ele pediu para ver qual a força que eu precisaria fazer para esticar a mola. A força que eu faço para esticar a mola, quando ela chegar em um determinado ponto, é a mesma força elástica daquele ponto. Tá certo? Então a resposta seria esta daqui. A força seria igual a 7,98 vezes 10 a 2. Ou aproximadamente igual a 8 vezes 10 a 2. 8 vezes 10 a 2 é a mesma coisa que 800, né? 800 newtons. Esta é a resposta da letra B. Bom, então aqui a letra C diz assim: calcule o trabalho necessário para esticar 4 centímetros essa mola a partir do seu comprimento sem deformação, quer dizer, na posição x igual a 0. E qual força é necessária para comprimi-la nessa distância? Então, para você realizar esta conta, você vai fazer uso daquilo que nós já fizemos na letra A, para calcular a primeira parte, que é o trabalho, e depois para a letra B, o que nós fizemos na letra B, você vai fazer agora no finalzinho dessa letra C para calcular a força. Só que agora, ao invés de você usar o intervalo de 0 a 3 centímetros, você vai usar o intervalo de 0 centímetro até 4 centímetros. Tá certo? Fica aí para você uma tarefinha para você realizar essa continha. Então, espero que você tenha entendido. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.